Graças a Deus. A paz do Senhor, amada e querida igreja, noiva do Cordeiro, coluna da verdade. Louvamos a Deus por essa tão grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Mais uma vez na presença do Senhor. Está gostoso esse ambiente, está maravilhoso. E nós viemos aqui adorar, exaltar e glorificar aquele que vive. Nós já proclamamos nesta hora o Senhor que vive e reina para todos sempre. Bem, te convido a abrir as vossas Bíblias no evangelista João. João, capítulo de número 16. Apenas 2 versículos, os versículos de número 13 e o 14. Estamos celebrando o Espírito Santo. Estaremos falando um pouquinho nesta noite sobre o Espírito Santo, de forma especial. Aleluia. João capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém? A palavra? Graças a Deus. Somos gratos a Deus por essa tão grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Início desse propósito maravilhoso, celebrando o Espírito Santo. Nós já podemos celebrar um pouquinho a presença do Espírito Santo nesta noite, neste lugar. Mas está gostoso, mas o ambiente pode melhorar. Se liga em Deus, abra o seu coração, diga ao Senhor realmente o que você veio fazer aqui nesta noite: adorar, exaltar, glorificar o nome que é sobre todo nome, o nome do Rei da Glória, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós sabemos que, segundo Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que nós declaramos que Ele vive e reina para todos sempre. Segundo Jesus Cristo, a pessoa mais importante para estar em seu lugar é a pessoa do Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu vou, mas enviarei outro para estar no meu lugar. Então, na realidade, a pessoa mais importante para estar no lugar de Jesus é o Espírito Santo. Nós sabemos a importância do Espírito Santo para a igreja. Nós podemos observar que enquanto o Senhor estava no seu ministério terreno, o Senhor Jesus estava junto aos seus discípulos. Mas nós também observamos que muitas coisas só mudaram na vida dos discípulos. Estamos estudando Pedro, E nós vemos que muitas coisas só mudou na vida de Pedro depois que ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Muitas das vezes as pessoas olham, se reportam à vida de Pedro, a maneira que Pedro agia, a maneira que Pedro seguia, de uma forma tão vislumbrante, que se destacava de uma forma tão maravilhosa, mas faltava alguma coisa na vida de Pedro, como também faltava alguma coisa na vida de todos os discípulos, que era passar pelo Calvário, estar ao pé da cruz e ter uma experiência com o Espírito Santo. Então nós vemos que é muito importante nós entendermos essa questão do valor do Espírito Santo em nossa vida. Claro que eu estarei só apenas começando nesta noite. Tudo que vai ser falado, vai ser ministrado durante esse propósito, esses meses sobre celebração ao Espírito Santo. Apenas estarei dando início a coisas que realmente o Senhor vai revelar, vai falar
vai trazer à nossa mente, vai trazer à tona coisas que realmente nós não entendíamos a respeito do Espírito Santo, apesar de falarmos, apesar de nós vivermos uma vida no Espírito Santo, mas muitas coisas em relação à pessoa do Espírito Santo precisa realmente ser trazido a nós de forma especial. Então nós vemos que quando esse texto que nós lemos, que fala a respeito do Espírito Santo, ele vem trazendo a verdade, ele vem anunciando o futuro de uma forma especial. E nós vemos que nós vamos aprender dentro desses 2 versículos, 2 qualidades essenciais do Espírito Santo e que não pode faltar na vida daquele que diz ser cheio do Espírito Santo. Então nós vamos ver dentro desses 2 versículos essas 2 qualidades tão importantíssimas na nossa vida. Fique atento que daqui a pouco estarei falando sobre essas qualidades. Mas nós vemos aqui que é muito importante nós entendermos por quê. Como a questão do Espírito Santo. Muitas pessoas, inconscientemente ou conscientemente, muitas das vezes, elas precisam romper com fortalezas em relação à pessoa do Espírito Santo. E nesta noite nós vamos estar nesse propósito, trazendo esse direcionamento do Senhor sobre a sua vida. Nós estaremos orando a respeito disso. Com certeza fortalezas estarão caindo por terra pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Aqui nesta noite, sobre essa igreja, sobre a sua vida também que está assistindo aí nesta hora, participando em casa. Você também estará recebendo uma palavra do Senhor, direcionamento do Senhor. E eu profetizo na autoridade do nome do Senhor, com a mão na palavra de Deus, que é a verdade, que fortalezas estarão caindo por terra em nome de Jesus. Então nós temos que estar atento em relação a isso, a romper com essas fortalezas mentais, que muitas das vezes nós vemos que nós precisamos entender que o que realmente é o Espírito Santo. Mas para que nós possamos entender o que é o Espírito Santo, nós vamos fazer o caminho inverso nesta noite. Nós vamos falar do que ele não é. Nós vamos falar do que o Espírito Santo não é. Então nós podemos observar que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa. Espírito Santo não é força ativa. Isso não é Espírito Santo. Embora ele tenha poder, mas ele não é uma força. Isso nós temos que entender. Trazer a nossa mente em relação ao que o Espírito Santo não é. Porque realmente muitas das vezes são criadas essas fortalezas em nossa vida. E para que não haja dúvida em nosso ser, em nosso entendimento, nós temos que entender o que realmente ele não é. Nós vemos que ele tem todo o poder, ele tem poder, mas não é uma força. O Espírito Santo também não é uma emoção. Não é uma emoção. Nós temos que entender isso. Embora ele seja o Consolador, mas ele não é emoção. Embora ele traga paz em nosso ser, mas ele não é emoção. Para celebrarmos ao Espírito Santo, nós temos que entender isso. Nós temos que trabalhar essa questão, porque muitas das vezes as pessoas tem um entendimento errado a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que é muito importante nós caminharmos nesse contexto, é muito importante nós entendermos essas questões para que nós possamos, sim, celebrar ao Senhor com alegria, celebrar ao Espírito Santo com liberdade, celebrar o Espírito Santo realmente com a nossa mente, a nossa consciência, livre desses pensamentos a respeito do que o Espírito Santo, muitas das vezes, para muitas pessoas, acham que é, mas não é. Não é isso na nossa vida. Então nós temos que entender o propósito de Deus de forma especial, e vamos caminhar junto.
nesse propósito nesta noite. Depois você vai entendendo, nós vamos caminhando junto, nós vamos tendo esse relacionamento, mas eu já tenho relacionamento, mas nós precisamos melhorar, né? Eu creio que todos nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar, a minha vida precisa melhorar. E muitas das vezes nós criamos essas fortalezas, como o próprio Pedro, aproveitando a palavra do mês, como o próprio Pedro criou essas fortalezas em sua mente, quando o próprio Senhor Jesus lhe dissera que ele iria negá-lo. E Pedro já tinha uma fortaleza, tinha algo na sua mente, uma ilusão, já tinha criado. Eu não, Senhor. Todos os outros vão te negar, mas eu não. Quantas das vezes as pessoas criam isso? Mas nós vemos que o Espírito Santo, ele trabalha isso em nossa mente. Nós vemos que o alvo principal do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que entender que é o Calvário, é o Espírito Santo e o que está acontecendo aqui nesta noite, o mover de Deus, porque Ele tem liberdade para mover, para falar sobre a sua vida, para estar agindo no seu coração de forma especial. Isso é realmente principal na vida da igreja, todo ser na terra, na presença do Senhor. Então nós vemos que, trazendo de forma especial, nós podemos observar, né, o que o Espírito Santo ele não é. E vamos seguir aqui adiante, dentro desse contexto, como nós vemos, embora, né, ele possa revelar alguma coisa dentro dessa questão, mas ele não é. O Espírito Santo também, ele não é um pensamento. Não, o Espírito Santo não é um pensamento. Nós vemos aqui, embora ele nos traga a revelação, embora ele venha à nossa mente, a revelação de Cristo, mas ele não é um pensamento. O Espírito Santo também não é uma mensagem. Não, não é isso. O Espírito Santo não é uma mensagem, embora ele revela a mensagem de Deus. Então nós temos que estar ligados em relação a essas coisas que muitas das vezes são criadas na nossa mente e achamos que ele é. E na realidade não é isso. O Espírito Santo também, irmãos, ele não é uma pomba. Não. Nós vemos que o Espírito Santo não é uma pomba, embora seja um símbolo do Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo. Então, quando nós vamos derrubando essas fortalezas na nossa mente, nós vamos entrando a um campo espiritual, a um entendimento espiritual muito melhor. E nós temos que entender dia após dia em relação a isso, porque nós vemos que são símbolos, é a apresentação do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo também não é um vento. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é um vento. Não, ele é como o vento. Ele se manifesta sobrenaturalmente como vento, mas não é o vento. Olha só, são sofismas, são barreiras que são criadas na nossa mente, que muitas das vezes nós achamos que é. Quem sabe alguém já achou que o Espírito Santo era uma pomba, né? Quem sabe alguém já achou que o Espírito Santo era o vento. E de repente, por falta da orientação, por falta de ser falado, ou explicado, ou trazido sobre a sua vida, muitas das vezes nós vivemos isso. Mas nós vemos que também ele não é, irmãos, o Espírito Santo não é um vento. Claro que ele produz movimentos igual ao vento, né? Porque nós temos que entender isso. Mas, e também traz uma movimentação sobrenatural. Nós vemos aqui uma manifestação sobrenatural como vento, né? Porque ele produz movimentos semelhantes ao vento, porém ele não é um vento. E o que muitas pessoas também acham que o Espírito Santo é água. O Espírito Santo também não é água. Não é. E muitas das vezes são criados isso em pessoas, acham que realmente, né, vão colocar a mão no copo d'água. Não, irmão,
Nada disso, o Espírito Santo não é nada disso. Claro que Ele pode saciar a nossa sede. E Ele está aqui nesta noite para saciar a nossa sede. Aleluia, de forma especial nós possamos entender isso. E a representação, o símbolo do Espírito Santo como a água, quando nós chegamos diante do oceano, nós podemos ver a superfície, mas sabemos que Ele é profundo. E o que o Senhor está dizendo para você nesta noite, através dessa palavra, que você pode ficar na superfície ou pode ir mais profundo na presença do Senhor. Pode se aprofundar na presença do Espírito Santo de Deus. Ele te convida a ir às águas profundas em Deus. Então nós vemos que realmente são esses exemplos que são trazidos a nós, né, durante toda a trajetória da nossa vida, que muitas vezes vão sendo criados essas questões, as fortalezas na nossa mente, mas que nós possamos entender que também Ele não é água. E a outra questão que nós vemos aqui dentro dessa manifestação do Espírito Santo de Deus. Fogo. O Espírito Santo não é fogo. Foi falado aqui nesta noite. Línguas como de fogo, repartidas como de fogo, mas não é fogo. Não é isso. Embora sirva para purificar a nossa alma, embora sirva para purificar o nosso coração, é o que ele simboliza, o fogo abrasador do Senhor, a presença do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Mas ele não é nada disso que nós falamos aqui nesta noite. Embora muitas pessoas achem, embora muitas pessoas acreditam, embora muitas pessoas até preguem que ele é uma força ativa, mas não é uma força. Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, a presença real do Senhor. Mas nós vemos aqui, o importante é nós entendermos dentro dessa palavra que nós lemos aqui nesta noite. Voltamos ao texto. Mas quando Ele vier, aquele Espírito da verdade. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é uma pessoa, e nós sabemos que o Pai é da verdade, o Filho é da verdade, o Espírito Santo é da verdade, a palavra é da verdade, a igreja é da verdade, e nós precisamos ser da verdade, verdadeiros em Deus. Isso é importante, nós entendermos para estarmos alinhados, andarmos juntos com o Espírito Santo, porque nós sabemos que Ele tem sentimentos. A Bíblia fala a respeito que Ele se entristece, então nós temos que andar juntos, obedecendo à vontade do Senhor, a orientação do Senhor de forma especial. E nós vemos aqui, o Espírito Santo é uma pessoa. E Ele está aqui nesta noite. Oh, glória! Nós já podemos sentir, nós já podemos ser impulsionados por essa presença real do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é real. Como nós falamos, o que nos faz diferente dos outros povos é que nós entendemos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus que se manifesta através da pessoa bendita do Espírito Santo, a um Deus que realmente trouxe a salvação para a nossa vida, para a nossa alma de forma especial. E nós vemos aqui, irmãos, quando nós olhamos a questão das qualidades do Espírito Santo, o João escreveu a respeito disso. Nós vemos a importância, porque nós vemos que Ele vem trazendo coisas maravilhosas à nossa vida, características principais do Espírito Santo, para que nós possamos realmente ser envolvidos através da sua presença. No capítulo de número 14, o versículo de número 26, vem falando a respeito de uma das características principais do Espírito Santo. Nós vemos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Aleluia, Ele que está aqui para nos ensinar, irmão. Já parou para pensar sobre isso? Ele que nos ensina. É o Espírito Santo que nos ensina. Embora, em muitos lugares, já não dependam da presença do Espírito Santo. Embora, em muitas igrejas, as pessoas já estão caminhando pelo seu próprio conhecimento e entendimento. Porque estão buscando tantas outras ferramentas que esquecem da presença do Espírito Santo.
Esquece de entrar no oculto com Deus e buscar a presença do Espírito Santo em sua vida para poder anunciar, para poder falar. Embora em muitos lugares, para falar, você precisa ser bom em oratória, você precisa ter uma prédica boa. Embora em muitos lugares, para falar, apenas você tem que saber movimentar a massa, levar o povo ao êxtase, a uma alegria. Mas não, nós sabemos que o Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele está aqui para te ensinar, Ele está aqui para me ensinar, Ele está aqui para nos ensinar. Aleluia, nós temos que estar ligados em relação a essa pessoa. Por isso que nós estamos aqui para celebrar Ele. Amém? Estamos aqui para celebrar ao Espírito Santo. E o mesmo versículo diz, olha, além de ensinar, Ele vos fará lembrar. Oh, glória! Ele faz nos lembrar, irmãos. É o Espírito Santo. Quando nós estamos meditando em uma palavra e de repente a gente está em determinada situação e o Espírito Santo faz lembrar. É Ele, irmãos, que nos faz lembrar. Então vale a pena nós meditarmos na palavra do Senhor. Embora muitas vezes aquele versículo passe desapercebido, nós lemos. E da hora certa, no momento certo, Deus traz aquela palavra ao nosso coração para nos dar um livramento, para nos dar uma palavra a outra pessoa de forma especial. Mas é o Espírito Santo, pode contar com Ele. Está aqui nesta noite, celebre ao Espírito Santo. Pode contar com a sua presença, porque Ele está aqui nesta noite, neste lugar. Aleluia, para trabalhar nessas áreas que nós necessitamos. Por quê? Quem não precisa aprender? Eu preciso. Preciso aprender muito. E quem não precisa lembrar? Quantas das vezes a gente está em determinado lugar, a gente não lembra certa coisa, né? Jesus, aonde está essa palavra? Eu já passei por essa palavra, assim, mas eu já ouvi essa palavra em determinado... Aí dali a pouco você começa a ficar ligado em Deus, o Espírito Santo vai trazendo ao seu coração, vai trazendo o refrigério, porque o Espírito Santo, ele se encarrega disso sobre a nossa vida de forma especial. Mas nós vemos que não é só isso. Olha só as atribuições do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso nós precisamos celebrá-lo todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Também no capítulo 15, o versículo de número 26. Aleluia. Enquanto você olha aqui, eu vou beber um pouquinho d'água aqui, licença. Olha só o que diz. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Oh, irmãos, que coisa linda. O Espírito Santo, ele testifica. Ele testifica em nosso coração de forma especial. Isso é importante. Quando nós estamos em determinado lugar e também quando nós estamos ouvindo alguma coisa que não vem do alto, nós possamos entender. Agora, quando a coisa realmente vem de Deus, Ele testifica no nosso coração, traz alegria, traz paz, traz refrigério. Quantas pessoas muitas vezes vivem atribuladas porque receberam uma palavra e acharam que era do Espírito Santo, mas não era do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai testificando, ele vai trazendo o bálsamo, ele vai trazendo o refrigério. Quantas das vezes o pastor Ednei, quantas das vezes os pastores precisaram de orar com alguém que receberam uma palavra que não veio do Espírito Santo. Isso trouxe turbação na mente. Mas quando nós estamos alinhados com o Espírito Santo, ele testifica o que é de Deus e o que não é. Então o Espírito Santo, ele trabalha isso em nossa vida de forma especial. E nós vemos aqui, né, no versículo que nós ora lemos, no capítulo 16, versículo 13. Olha só. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, mais outra atribuição do Espírito Santo, ele vos guiará. Irmão, vale a pena celebrar ao Senhor, vale a pena celebrar o Espírito Santo. É Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele que nos orienta em toda a verdade. Então quem está alinhado, quem está com o Espírito Santo, ele vai andar, ele vai realmente poder caminhar na certeza que ele está guardado, está sendo guiado, orientado pelo Espírito Santo. Aleluia! E nós precisamos entender isso, e nós precisamos viver isso em nossa vida de forma especial. E nós vemos aqui, irmãos, também outra característica do Espírito Santo, atribuição do Espírito Santo para a nossa vida,
também está no mesmo versículo, né? Porque nós vemos aqui que é muito importante quando ele vem dizendo de forma especial ao nosso coração. Olha só. Olha, porque vos anunciará. Vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo que anuncia o tempo vindouro. É o Espírito Santo que anuncia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E quando estamos alinhados com o Espírito Santo, nós vamos entendendo que o momento está próximo. A vinda do Senhor está próxima. A nossa redenção está próxima. Só quem está alinhado com o Espírito Santo pode sentir isso. Porque é o Espírito Santo que traz isso em nossa vida de forma especial. E nós vemos no versículo 14, olha só. Também, outra atribuição do Espírito Santo. Ele me glorificará. Irmãos, o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus. Olha só, irmãos. O Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus. Aqui eu paro um pouquinho e vou falar sobre essa qualidade importante do Espírito Santo e que não pode faltar em nossa vida. Quando ele glorifica o Senhor Jesus, nada está trazendo para ele, mas para o Senhor Jesus. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. A ele a honra, a ele a glória, a ele louvor. Isso é uma atribuição importante na vida do cristão, que é humildade. Eu fico olhando e acho interessante a questão da vida do profeta Elias. Estava pensando sobre isso essa semana. Que coisa maravilhosa. Quando ele foi lá e falou, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. O Senhor falou para Elias, agora, vai para lá, se esconde lá em Querite. E muitas pessoas hoje dão uma palavra e vão para as mídias sociais mostrar que falou. O Senhor não quer isso não, irmão. A humildade, nós temos que entender isso. Né? O Senhor falou assim, fica quietinho lá, Elias, que agora eu vou agir. E muitas das vezes alguém fala assim, eu vou dar uma palavra, vou profetizar algo aqui, e na realidade são artifícios humanos. E Deus olha lá e fala assim, quem é você? Mas Elias falou, mas Elias eu conhecia, mas você não. Muitas pessoas não têm intimidade com Deus e Deus não vai protocolar, porque elas querem fazer para aparecer nas mídias sociais. Por isso nós estamos vivendo tempos diferentes, porque naquela época, muitas das vezes, o manto, a unção era sobre só uma pessoa. Agora nós recebemos uma unção diferenciada, é sobre várias pessoas. Aqueles que querem ser usados na liberdade do Espírito Santo, viver uma vida diante de Deus, com certeza o Senhor fará de forma especial. Mas sempre glorificando ao Senhor. Nunca chame glória para si. Nunca, aqui está dizendo, Ele me glorificará. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu estou aqui para celebrar o Espírito Santo de Deus na minha vida, porque Ele está na minha vida, está na sua vida, Ele está em nós. Nós podemos sentir essa unção sobre a nossa vida. Se nós estamos aqui para celebrar o Senhor, realmente nós possamos entender, glorificar o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. E quantas pessoas hoje já não têm essa questão? Glorificam-se a si mesmo. Passamos por esse assunto na escola dominical, né? O antropocentrismo, o homem no centro de tudo. E quantas coisas estão deixando de acontecer porque as pessoas não dão mais a glória para o Senhor. As pessoas querem aparecer. Aqui está dizendo, o Espírito Santo, Ele vai vir. E a melhor pessoa para estar aqui no meu lugar, Jesus falou. E a melhor pessoa mais indicada para estar aqui no meu lugar. E Ele é importante para a igreja, Ele é importante para cada um de nós. Como Jesus foi importante no ministério terreno dos discípulos, o Espírito Santo é importante no nosso ministério terreno. Enquanto estamos aqui, nós dependemos dEle. Da unção, da presença, do agir, do mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, irmãos. E quantas pessoas já não vivem mais por essa questão? Porque tem uma coisa, se é Espírito Santo, Ele é santo.
Ele é puro. E só está com Ele quem está em santidade. Só vive diante dEle quem procura santificar diante do Senhor. Isso é muito importante. Então nós vemos aqui, porque há de receber, aleluia, do que é meu. Isso aqui é muito importante. E vou-lo há de anunciar. Irmãos, outra atribuição do Espírito Santo. Serviço. Ser servo, ser submisso, porque ele está aqui dizendo que ele recebia do Pai, recebia do Senhor para anunciar. São atribuições que não pode faltar na vida do cristão também. Humildade e serviço. Aplauda o Espírito Santo, celebre o Espírito Santo com humildade e com serviço. Não adianta levantar as mãos, não adianta bater palma, celebrar se não tiver humildade e serviço. Pense nisso nesta noite, porque nós vemos que a realidade que nós precisamos viver na presença do Senhor de forma especial. Então nós vemos aqui que hoje, infelizmente, muitas pessoas estão realmente fora desse contexto. Muitas pessoas dizem celebrar o Espírito Santo, mas na realidade não estão celebrando o Espírito Santo, estão celebrando a si mesmo. E estão substituindo a presença de Deus, irmãos, infelizmente, por tantas outras coisas. Ah, não, se você tiver carisma, você consegue tudo diante do povo, né? Não precisa ter a presença de Deus, só ter carisma. Não, irmãos, na realidade precisa ter caráter, precisa ter vida santa diante de Deus. Então nós vemos aqui que é muito importante. Muitos lugares, hoje só basta ter carisma, que a pessoa tem oportunidade. Mas nós louvamos a Deus que vivemos tempos diante da presença do Senhor, que podemos dizer, que diante da palavra do Senhor, que procuramos viver esse contexto. Muitas das vezes em determinado lugar, somente quem fala bem, não precisa ter unção, mas realmente só falar bem, se postar bem, se posicionar bem. Então nós vemos aqui que a unção faz a diferença na vida do cristão. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas não têm um secreto com Deus, não têm intimidade com Deus, não entram na intimidade com o Senhor. E nós vemos que o poder de Deus está sendo substituído em muitos lugares. Sabe por quê? Por habilidades. Em muitos lugares não existe mais o poder de Deus, mas sim habilidades. Mas nós vemos aqui, irmãos, que nós louvamos a Deus como igreja. E eu creio que o Espírito Santo já está falando em seu coração nesta noite. E Ele quer derramar dons espirituais sobre a sua vida de forma especial. Não adianta ter habilidades se não tiver dons espirituais, se não tiver a unção de Deus, se não tiver a presença de Deus em nossa vida. Nada disso adianta, irmãos. Nós temos que buscar, nós temos que entrar no secreto com o Senhor, buscar sim o poder de Deus, aleluia, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós temos que viver isso diante do Senhor, porque nós podemos observar que muitos lugares as pessoas realmente estão vivendo de uma forma tão desconcertada e longe do que o Espírito Santo quer que elas vivam, que é a questão, a humildade, a verdade, o direcionamento do Senhor, o serviço do Senhor sobre a sua vida. Então que nós realmente possamos celebrar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa humildade e viver diante do Senhor dia após dia, porque nós vemos que o Espírito Santo, Ele traz isso em nós, e nós vemos aqui que Ele trouxe, o Senhor Jesus trouxe o Espírito Santo com essas habilidades, com esses atributos sobre a nossa vida, para que nós realmente possamos ter esse ministério, viver esse ministério do Espírito Santo em nossa vida dia após dia. Então nós vemos aqui que nós tenhamos diante do Senhor dia após dia essa certeza de estarmos celebrando ao Espírito Santo. Só celebramos ao Espírito Santo quando nós vivemos em conformidade com a vontade do Espírito Santo. Amém?
Está sentindo, irmão? Está gostoso o ambiente? Pense nisso. Já parou para pensar um pouquinho? Muitas vezes alguém fala, mas não, o Espírito Santo está agindo aí, está falando de forma especial no nosso coração. Pense nisso. Será que nós estamos alinhados com o Espírito Santo? Ou será que nós precisamos melhorar em relação ao Espírito Santo de Deus? Claro que eu preciso melhorar. E muito. Amém? Então, se apresente diante do Senhor nesta hora. Mesmo assentado, curva a vossa cabeça diante do Senhor e diga ao Espírito Santo. Aleluia, diga ao Senhor de forma especial que você precisa, nós precisamos mudar realmente a nossa vida, o nosso conceito. Porque muitas das vezes as pessoas acham que somente onde tiver aquele barulhão que o Espírito Santo está. Não, irmãos, o Espírito Santo está agindo, está atuando, está falando de forma especial em nossa vida. E nessa hora eu quero que você realmente pense, coloque diante do Senhor a sua vida. E o que foi falado aqui, realmente, o Espírito Santo vem estar lhe conduzindo, lhe orientando de forma especial. Porque o Espírito Santo, Ele age. De uma forma tão sublime. Aleluia. Abra o seu coração, dê liberdade ao Senhor. Deixe Ele te envolver de forma especial. Esse momento é você em Deus. Canta lá. Se ligue em Deus, no seu propósito diante do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.